Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, chegando nessa sexta-feira com um vídeo único pra gente falar de Vasco, trocar uma ideia sobre o Campeonato Brasileiro que começa amanhã, a 9ª rodada. Antes eu pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, comenta, compartilha, deixa o like, tudo que você puder fazer aí para ajudar ele a ser indicado na plataforma, tá? Mas o mais importante é o joinha, é o like. Bom, amanhã, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí eu já falei, aqueles blocos, as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, até a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, já começa a se desenhar os blocos. Quem vai brigar na parte de baixo, quem briga para não cair naquele campeonato que eu falei, né? Ou não cai, ou Sul-Americana, ou para Libertadores. Você tem ali Sport, Juventude, Vasco, Santos, Grêmio, Fortaleza, esses times estão todos nesse bloco intermediário, não, bloco de baixo, né? Intermediário ainda tem uns times aí que estão surpreendendo, como o Ceará, Mirassol tá com 10 pontos, né? E aí você tem um bloco que vai brigar por título ali, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, que é um time que está encaixando, tem elenco para isso, né? O São Paulo, apesar de estar mal no Campeonato Brasileiro, tem um time bom também, o Inter, que perdeu alguns atacantes aí nesse início de Campeonato Brasileiro e Libertadores, está sofrendo pra caramba ali para poder se classificar na Libertadores, mas tem um elenco interessante, então esses times vão brigar na parte alta da tabela. Olha, amanhã, 9ª rodada, Ceará e Sport. O Sport tem 2 pontos, eu já vi um canal de um cara que fala sobre o Sport, falando que o Sport é o primeiro time rebaixado do Campeonato Brasileiro. Aí as pessoas estavam até indagando ele lá, mas como que ele é o primeiro rebaixado se só tem 8 rodadas? Aí o cara fez um cálculo dos jogos que faltam para poder passar dos 45 pontos. O Sport em 8 jogos não venceu um jogo, tem 2 pontos apenas, tá? São 2 empates. E aí ele falou, o Sport já tem que fazer campanha de time que vai para Libertadores, já tem que vencer a metade dos jogos que faltam. Então é esse o prejuízo de você largar atrás do Campeonato Brasileiro focando em outras competições, que é o que a gente estava falando aqui, né? Botar reserva no Campeonato Brasileiro para mirar a Copa Sul-Americana, que é o caso do Pedrinho com o Vasco da Gama, fazendo o contrário de alguns times como Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, que meteu reserva na Sul-Americana, focando o Campeonato Brasileiro. Então, Ceará e Sport, Vasco e Fortaleza, o São Paulo e o Grêmio são os 3 jogos de amanhã no Campeonato Brasileiro. Para o Vasco sair da zona de rebaixamento, ele precisa vencer o Sport em São Januário. Vencendo o Sport, vai a 10, cola com 3 times que tem 10 pontos. Um deles vencendo o Fortaleza. Um deles é o próprio Fortaleza, tem 10, o Corinthians e o Mirassol. Então o Vasco passa a ser esse time com 10 pontos também. Times que tem 9, o São Paulo, o Grêmio, o Vitória e o Internacional. O Vasco pode passar esses 4 times. Lembrar que São Paulo encara o Grêmio. Um confronto direto que se um deles perder e o Vasco vencer, o Vasco sai da zona e troca com um desses 2 times aí. Eu acho que no Morumbi deve dar São Paulo contra o Grêmio, tá? É só um achismo. Mas tá aí, então, como que está o Campeonato Brasileiro? E se o Vasco não vencer o Fortaleza em casa, completa 10 jogos sem vencer, e aí o bloco dos times que estão na zona de rebaixamento começa a descolar. Porque antes estava ali os times todos com 7 pontos, né? Os que estavam fora e os que estavam na zona. Nessa rodada, agora não. Agora os times que estão na zona têm 7 e os primeiros times fora da zona têm 9, 2 pontos a mais. Daqui a pouco é 5, já abre uma margem maior, já fica mais difícil sair da zona de rebaixamento. Então não pode descolar desse bloco intermediário, precisa vencer em casa para espantar a má fase e voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Para isso, Fernando Diniz está no comando, treinando o time, vamos ver o que ele vai aprontar amanhã. Estou na expectativa para ver o time titular do Fernando Diniz. Goleiro é o Léo Jardim, obviamente. Fala em Léo Jardim, já abrindo aqui sobre o Léo Jardim, estão dizendo que o Porto está interessado na contratação do Léo Jardim. Por isso que ele não assinou uma renovação de contrato com o Vasco até agora. O Vasco ofereceu salário acho que o melhor salário de goleiro do Campeonato Brasileiro para ele. Acho que seria o 3º maior salário, o 2º maior salário do Vasco. E ele não quis. Quando eu falei aqui, vá para casa do caralho, que não quiser ficar no Vasco, teve torcedor aí reclamando, dizendo que, então traz o Lucão, traz o Sidão. Meu amigo, o cara não quer ficar. Você vai pegar uma corda e amarrar ele na trave e falar, fica.
não quer ficar, tchau, obrigado. Mas aí, inclusive o Léo Lacerda lá na torcida vascaíno trouxe a informação de que o Porto está disposto, inclusive, a pagar a multa para tirar ele de 8 a 10 milhões. Mas pagar a multa como, Thiago? Se ele pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano e sair de graça? Não, tem aquela cláusula lá de 60% dos jogos que ele está cumprindo. Então o contrato dele é renovado até dezembro de 2026. Ele não sai agora no final do ano ou no início de 2026, tá? Então o Porto estaria disposto a negociar e pagar uma grana de 8 a 10 milhões de euros para levar o Léo Jardim. O Porto está perdendo um goleiro para o Manchester City, eu acho que é isso. Então tá aí informação sobre o Léo Jardim. Então a escalação: Léo Jardim, os laterais, Puma ou o PH? O PH deve permanecer. O Piton, que muita gente questiona, inclusive eu, só tem o Vitor Luiz de reserva. E aí, os zagueiros, ele mantém o Luiz Gustavo como titular do time, um goleiro da base. Lembrar que o Freitas se machucou e o Lucas Oliveira está à disposição. Você tem dois zagueiros machucados, Lucas Freitas e o Maurício Lemos. Maurício Lemos, que foi aquela fratura na costela que foi séria, né? Falaram que ia ser uma coisa rápida, que não tinha sido sério. Foi sério, porque ele foi no jogo contra o Porto Cabejo, no primeiro jogo contra o Porto Cabejo, em São Januário. E ele tá fora até hoje. É um cara azarado do caramba também, né? Então mantém o zagueiro da base, o Luiz Gustavo? Não, troca. E no meio de campo, eu acho que 3 jogadores no meio de campo serão titulares com o Fernando Diniz. O Tietê, o Nuno Moreira e o Coutinho. Desses 3 aqui, acho que ele não vai abrir mão, não. E aí sobra uma vaga para uma porrada de meias. O volante, no caso, seria Esforza, Cocão e Hugo Moura. Um desses 3 aí, com a característica mais de volante, né? Aí você tem o Paulinho e o Jair. Quem é que você acha que ele vai colocar nesse meio de campo para formar o quarteto junto com o Tietê, Coutinho e Nuno Moreira? Cara, eu acredito que ele vai... O Hugo Moura foi expulso no jogo da Sul-Americana, né? Eu acredito que ele deve manter, sim, o Hugo Moura, até porque ele trouxe o Hugo Moura para fazer aquela função de zagueiro, tirando o Luiz Gustavo. Enfim, tô curioso para ver esse time que ele vai montar. Vai manter o Ryan de titular? As opções que tem para o lugar do Ryan é o Adson, que até hoje não conseguiu voltar 100%, o tal do Garré e o Lloyd, com o Alex Teixeira. São as opções que, coitado do Fernando Diniz, oh meu Deus do céu, vai ter que fazer alguma coisa com esse elenco aí, porque amanhã a gente vai pegar um time que tem jogadores que fazem gols, viu? No Vasco você só tem o Verratti para fazer gol. Lá tem o Lucero, lá tem o Moisés, lá tem o Breno Lopes, lá tem o Daverson, né? Tem mais. Ixi, tem até o Pikachu é fazedor de gols, né? Tem lá o Marinho, minimício aleatório. Então tem um monte de jogador que é acostumado a fazer gol lá no Fortaleza. No Vasco é só um, e quando a bola chega na área, que ele tá aí também, ó, um monte de jogos sem fazer gols. Nessa temporada de derrotas do Vasco, acho que ele só fez 2 gols, que é o Verratti. Então tá aí, curioso para ver como é que o Fernando Diniz vai montar esse time, qual vai ser, né, a atitude desse time dentro de campo, a postura desse time dentro de campo, jogando em São Januário, agora com o Fernando Diniz. Para finalizar o vídeo, uma informação oficial do Vasco, tá? O Vasco oficializou as saídas do Capasso, Manuel Capasso, zagueiro, e do volante Souza, tá? Então o Vasco chegou a um acordo de rescisão contratual com os dois que já assinaram e já não são jogadores do Vasco da Gama. O Vasco anunciou de forma oficial a saída dos dois. Vamos ver aí mais jogadores que devem sair. Um deles é o Jean David, que tem proposta de time mexicano. Vou meter o pé, curte, se inscreve no canal. Um fim de semana abençoado, com muita responsabilidade, tá? Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E amanhã a gente volta para cobrir aqui o Campeonato Brasileiro, tá bom? Um abraço. Saudações vascaínas.